Primeiro da Fernanda Menezes, que ela falou assim: Simone, você entrevistou mães de mulheres que estão presas. Este é um aspecto que você aborda na sua pesquisa? Discute as questões de gênero que criam desigualdades no afeto atribuídas a pessoas presas? Ela fez três perguntas, né? Vou É, até colocar aqui para todo mundo ler. tá. Fernanda, a minha pesquisa de mestrado foi continuidade da minha pesquisa de monografia. Por isso que eu continuei seguindo aquelas trajetórias. Então, as mães do mestrado, eu conheci elas na minha monografia. Então, tem aí um tempo, eu conheci essas mulheres durante quase 4 anos, para você ter uma ideia. Então, eu dei uma continuidade mesmo, porque eu queria entender a trajetória delas. E por que eu pesquisei a partir da unidade socioeducativa masculina? Porque eu trabalhava na unidade, aliás, eu trabalho na época que eu conduzi a pesquisa, eu estava trabalhando na unidade, e também porque a unidade feminina era uma unidade muito pequena, e aí eu pensei assim, que talvez fosse melhor começar pela unidade masculina. Na época eu até justifico também outros motivos, né, que me levaram a fazer essa pesquisa, mas realmente, é, quando a gente vai para as penitenciárias femininas, assim, primeiro, né, gente, numa visita do presídio masculino, tu tens fila, uma fila gigante, o urso branco ali, ó, a fila é gigante. E quando você vai para uma penitenciária feminina, a fila no dia de visita é mínima. E geralmente as poucas pessoas que visitam são ainda mulheres, né? São as mães e as irmãs. Mas mesmo assim, são menor. Eu não posso, assim, afirmar nada, mas eu vou te dizer que eu não gosto de falar de diferença de afetos entre mães. Por exemplo, mãe tem mais afeto pelo filho do que pela filha. Porque eu acho que tem outras questões que a gente precisa investigar mais a fundo. Primeiro, eu acho que é porque essas mães estão muito distantes. E aí eu estou pensando em considerar a minha experiência no sistema socioeducativo e no sistema prisional. Muitas das mulheres, elas são pegas, geralmente, por tráfico, e elas estão residindo em cidades onde elas não moravam, onde elas não são da origem delas. Então, as mães estão muito distantes delas. Esse é um dos. Eu penso que pode ser uma das primeiras coisas das mães muitas vezes não conseguir acompanhar as filhas. Que é diferente dos meninos. Eles começam geralmente a se envolver com né, tráfico, por exemplo, a partir do seu próprio território. Já é um pouco diferente, às vezes, para as mulheres. Um segundo é que, às vezes, essas mães precisam se dividir também entre visitar filho e visitar filhas. Eu conheci algumas delas, eu tinha uma das minhas informantes que ela era assim, ela precisava se dividir entre visitar o filho e visitar a filha. E aí elas tinham um revezamento com a companheira da filha. E com o filho, com a companheira do filho. Então, assim, tem essas questões. Mas eu acho que é isso, assim, eu acho que para comparar, eu não gosto de ter, até acho que assim, quem quiser continuar uma pesquisa, assim, seria muito interessante fazer essa comparação. Mas eu acho que tem que ver a questão de estatística, sabe? Tem que ver melhor, antes de afirmar qualquer, né, questões a mais. Apesar de ver que muitas mães, às vezes, veem as filhas de uma forma mais independente que os filhos. E aí isso tem a ver com as teorias, né, sobre maternidade. Por quê, Simone? Como assim? Que é isso, né? E aí, lembrando, gente, eu tô falando pra gente, pra todo mundo, e aí eu tô tentando ser entendível, tá? As mães olham pros filhos e elas olham pros filhos assim, quem é que, né? Elas sabem que às vezes os filhos podem não conseguir se virar. E as filhas, elas têm mais confiança, às vezes, nas filhas, porque a filha é uma mulher como ela. E muitas vezes ela delegou responsabilidade para essa filha desde muito cedo. Então, muitas vezes as mães cobram mais responsabilidade das filhas do que dos filhos, porque a gente tem uma sociedade machista, né? Patriarcal, onde nós criamos os homens para serem cuidados e mulheres para serem cuidadoras. Então, isso pode afetar nessa perspectiva, nessa visão que a gente tem, né, Fernanda, às vezes, sobre essas diferenças. Então, às vezes as mães olham para as filhas mais como cuidadoras e para os filhos como alvo de cuidado, né? E isso é um diferencial. A ausência dos pais a gente vê exatamente por isso, né? Os pais não cuidam, né? Eles, aliás, tem até uma teórica que eu gosto muito de pensar na Tronton, que ela fala assim, que homens cuidam com coisas, com dinheiro, né? E mulheres cuidam dos filhos, da casa, né? De pessoas, né? Cuidam, enfim, tem esse cuidado às vezes mais localizado aqui na sua esfera de afetos mesmo. E os homens,
às vezes a preocupação deles com a casa é como sustentar a casa. E as mulheres não, é como os filhos estão, qual é o futuro dos filhos. Enfim, essas perspectivas são reflexos dessas diferenças, dessas desigualdades. Por isso, inclusive, nós mulheres tendemos a ter uma sensação de, como é que eu posso falar? De solidão, muitas vezes, né? Justamente por isso, assim. Porque a gente tá sempre, principalmente quando a gente não tem mais, né, os filhos perto, as coisas, né, aquelas coisas todas, porque a gente, eu vou cuidar de quem? Vou cuidar como, né? Enfim.